Saudações ouvinte do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 22 de abril de 2024, são de momento 11h25 e seja bem-vindo a mais um episódio do Congresso Botânico em que claramente eu voltei com vontade de fazer experiências novas porque quem sou eu a publicar com um vídeo? Exatamente, uma pessoa completamente nova. Vocês vão ter a oportunidade agora de ver a quantidade de caretas que eu faço quando estou a gravar, que são muitas inclusive. Quem me conhece pessoalmente sabe perfeitamente que eu sou muito expressiva quando estou a falar, portanto, bem-vindos à vida de Line. Então, estes vídeos vêm agora na sequência de muitas inspirações dos últimos tempos. Eu consumo alguns podcasts que publicam também em formato vídeo no Spotify e eu pensei para mim, por que não fazer o mesmo? De certa maneira também faz-me recordar um pouco do que eu costumava fazer quando era adolescente, super fã do Justin Bieber, porque foi mais ou menos assim que tudo aconteceu e a minha mãe está-me a ligar neste exato momento, portanto, vamos ter um bocadinho de calma. Como eu estava dizendo, este formato faz-me muito lembrar aquilo que eu fazia quando era adolescente, enquanto fã do Justin Bieber, porque foi um bocado assim que eu comecei a criar conteúdo na internet. Sou daquelas que pode dizer, quando eu cá cheguei era tudo mato. A questão é que, por inseguranças, medo, vergonha, etc, eu não investi muito nesta minha carreira de youtuber, criadora de conteúdo, e foquei-me noutras coisas, como por exemplo estudar. Mas temos de arriscar, né? Eu tenho de arriscar, quero mostrar mais vezes a minha cara nos conteúdos que crio e divertir-me também. De certa maneira, habituar-me à ideia de mostrar a minha cara em vídeo, tendo em conta projetos que quero colocar em prática daqui para a frente e que envolvem muito vídeo, muitas gravações, enfim. Já é a terceira vez que eu vou gravar este tema em específico e eu falo muito com as mãos também, onde reparar. Eu devo ter assim uma genética italiana ali pelo meio, porque gosto mesmo de usar as mãos e se eu ficar muito tempo sem tentar usar as mãos é bué estranho porque as palavras não saem. Isto é como se fosse uma roda, um combustível que faz com que as palavras saiam de dentro de mim, então vamos só aceitar. Já é a terceira vez que eu estou a gravar este tema em específico. Da primeira não saiu lá muito bem, à segunda fiquei durante 25 minutos a falar enquanto fazia o pequeno almoço e hoje, depois de uma semana de ter gravado, cheguei à conclusão de que talvez conseguisse abordá-lo de uma forma muito mais sintetizada, com uma nova perspectiva de vida, sem parecer muito passiva ou agressiva. Também porque no final eu deixei um recado à pessoa em específico e acho que não vale a pena utilizar o meu tempo e a minha energia a fazê-lo, uma vez que tudo o que eu tinha para dizer eu disse no momento. Estou a falar especificamente de bloquear contactos. Eu durante muito tempo era contra a ideia de bloquear contactos porque achava que isso era de um nível de desconsideração para com a pessoa, além de querer sempre levar a vida de uma maneira muito mais soft. Só que eu aprendi com esta minha experiência que se calhar bloquear contactos era uma coisa que me faltava na vida, era uma dimensão existencial que me faltava aplicar, uma vez que também fala sobre limites que eu não sabia estabelecer e que tive que aprender a fazer. No episódio 99, que gravei já há 3 séculos, apesar de, em termos numéricos, ter sido há pouco tempo, eu falei sobre fantasmas com corpo na sequência do regresso de uma pessoa na minha vida. Acontece, no entanto, que é uma pessoa que eu conheci há uns tempos, que já tinha o hábito de ir e vir e desaparecer e aquilo começou a fazer-me um bocadinho de espécie nos últimos tempos, porque fui amadurecendo, fiz terapia, fui pensando também um bocadinho sobre mim, para mim, na minha saúde mental como um todo, e quando esta pessoa regressou, acendeu-se uma luz, e eu pensei para mim, eventualmente, ela há de vir meter conversa comigo. E no episódio do Fantasmas com Corpo, eu tinha dito que se o indivíduo viesse conversar comigo, eu ouviria o que ele tinha para dizer. A questão é que, quando efetivamente eu recebi a mensagem,
claro que com a justificativa de ter escutado o meu episódio, eu senti que aquela mensagem também veio assim um bocadinho manipulável, no sentido de ter dito que também dependia de mim nós termos uma conversa para resolvermos as coisas. A questão é que a minha vida neste momento está super bem, está super tranquila. E eu não sei se sou a única a quem acontece isto de, quando as coisas estão efetivamente a correr bem, alguém do passado voltar numa tentativa de arrasar com tudo para ficarmos assim meio desequilibrados. E eu já estou farta dessa merda. Já estou cansada de ter gente que não se consegue concentrar mentalmente e precisa de companhia para os seus distúrbios. Porque quem já fez terapia e quem faz sabe perfeitamente que há um momento das consultas em que nos é dito que existem pessoas efetivamente que só estão bem quando os outros estão na merda e que, por não conseguirem suportar as suas crises, precisam que alguém esteja constantemente ali a alimentar não só as crises, mas também uma ideia de que elas estão bem, que elas estão no controle de alguma coisa. E eu cansei-me de ser essa pessoa que está sempre ali a servir de rede de apoio, principalmente quando a rede de apoio é para alguém que diz que tem consideração por mim, mas esperou um ano para dizer qualquer coisa, tendo em conta o contexto. Eu também não procurei, porque entretanto a minha vida continuou a andar. Eu analisei já desde muito cedo que acabou por ser um ciclo que se foi formando e desta vez escolhi não alimentar o ciclo. Aproveitei a viagem e fiz algo que nunca na vida pensei que fosse fazer, que é bloquear contactos. Como eu disse ao início, para mim a ideia de bloquear contacto era assim um bocadinho inacessível, no sentido de porque é que eu haveria de bloquear o contacto desta pessoa se ambos temos noção de que a vida anda, né? Se eu no fundo não quero parecer mazinha, dramática, exagerada. Só que depois de ter ouvido um episódio da Elora, em que ela fala exatamente sobre nós deixarmos de ser bonzinhos porque não só faz parte de nós também termos ranço de alguém, como pelo facto de termos de aprender a respeitar os nossos limites e demonstrá-los aos outros, eu dei-me conta de que, de facto, eu estava a ser boazinha demais. Eu estava a ser muito negligente com os meus limites, com o meu universo, porque a partir do momento em que eu fecho uma porta, não a tranco, a probabilidade de alguém voltar e vir-me desnortear é muito grande. E se eu não quero ser desnorteada, eu tenho que fazer alguma coisa. E se as palavras não bastam para dizer amigo, amiga, já não quero mais nada, seja lá o que for, amizade, romance, parcerias, que seja. Se a palavra não basta, a atitude vai ter que bastar. No meu caso, eu tive mesmo que recorrer aos bloqueios de contactos. Aproveitei e fiz uma limpeza na minha lista que não estava nada à espera, mas que soube bem, porque eu também percebi nessa aventurazinha de limpeza que muitas das coisas que eu andei a publicar nos últimos anos nos Instagrams da vida era muito a pensar nas reações que algumas pessoas pudessem vir a ter perante a minha aparição. Quando eu fiz essa limpeza, eu senti uma liberdade tão grande de simplesmente aparecer e desaparecer do Instagram quando me apetecer. Porque eu não estava ali para seduzir ninguém, eu não estava ali para conquistar ninguém, eu só estou porque me apetece estar. E foi uma tomada de consciência de que eu não tinha até aquele momento. Além de me ter sabido mesmo muito bem mandar uma mensagem em que eu impus um limite, e foi algo que eu não me lembro de alguma vez ter feito na minha vida. Porque no final eu disse literalmente: não precisas de responder a esta mensagem e eu agradeço que não o faças, pois é um limite que estou a estabelecer e quero que seja respeitado. Eu nunca tinha feito isto. Quantos de nós é que têm a coragem de efetivamente estabelecer um limite e seguir adiante com esse limite? Eu senti-me orgulhosa, porque quero dizer que tudo aquilo que eu tenho vindo a aprender em terapia, tudo aquilo que eu tenho vindo a aprender na minha vida, está a servir de alguma coisa. Além de que a idade também ajuda, né? Eu acho que quanto mais velhos ficamos, quanto mais direcionados estão os nossos objetivos, quanto mais focados nos tornamos com a nossa vida, também fica muito mais fácil de estabelecer esta linha que uns não podem ultrapassar
outros podem por familiaridade saudável, óbvio, por respeito, por simplesmente querermos partilhar essa nossa versão com eles. Sinceramente, eu também dei-me conta de que se muita gente do meu passado voltou, me deu dores de cabeça, me deixou meio atrapalhada, e se eu deixei, seria normal que eu no final me sentisse sempre um tanto vazia, um tanto furtada, no sentido de terem voltado para retirar algo que lhes interessava, mas que eu achava que seria outra coisa qualquer. Seja uma oportunidade de ser melhor, seja uma oportunidade de um capítulo novo, seja uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento e o caralho a quatro. Mas a verdade é que existem pessoas que consomem mais do que aquilo que dão. Às vezes nem dão nada, só vêm para aqui consumir. E existem pessoas que só alimentam, até que percebam que também têm o direito de estabelecer um limite, de exigirem o que acharem que for melhor e de dar se assim lhes apetecer. Eu sinto que também estou nesta jornada de me conhecer, obviamente, de me reconhecer, de recuperar muita coisa que aprendi na primeira fase de terapia, explorar nesta nova fase de terapia e aplicar na minha vida atual. Porque, sinceramente, eu, apesar de continuar a ter as minhas crises existenciais, apesar de ainda ter as minhas dúvidas que hei de ter sempre, porque eu sou um fucking ser humano e é super natural eu ter as minhas crises existenciais, a verdade é que estou numa fase muito mais estável do que estava à espera. Estou numa fase em que realmente estou a plantar aquilo que quero colher e não me faz sentido que histórias do passado me venham perturbar a cabeça só pela ideia, só pela concepção de ser boa pessoa e ter de aceitar o regresso de qualquer um para não ter um peso no peito. Amigos, há assuntos que não precisam de ser resolvidos com a pessoa em questão. Há assuntos que primeiramente têm que ser resolvidos dentro de nós, com acompanhamento ou não, se bem que eu aconselho sempre que seja com acompanhamento psicoterapêutico ou holístico, o que vocês quiserem, desde que seja um acompanhamento que vos faça sentido e que realmente vos ajude. Os problemas são primeiramente tratados dentro de nós. Nós não precisamos de vocalizar sempre que algo está resolvido dentro de nós. Se de facto fizer sentido para nós vocalizar esse fechamento interno, podemos fazê-lo. Mas será que estamos mesmo dispostos a procurar a pessoa para dizer: olha, este assunto contigo está resolvido na minha cabeça, está resolvido no meu coração? Por que é que nós haveríamos de fazer isso? E se a pessoa efetivamente vier falar connosco, não estaremos também nós no direito de dizer: obrigado pela tua mensagem, obrigada pela tua consideração, mas a questão já está resolvida dentro de mim, eu não preciso de me justificar. Ainda há uns dias vi de uma artista, acho que é Manu Gavassi, que ela é uma cantora brasileira. E ela fez uma partilha numa entrevista em que disse que quando nós nos justificamos a alguém, e acredito que ela estivesse a falar numa generalidade, porque realmente há situações que nós temos mesmo de nos justificar. Mas assim, na generalidade, ela disse que quando nós nos justificamos, seja pelo que for, nós estamos a dar poder aos outros para que eles de certa maneira nos controlem nesse sentido, porque as pessoas vão estar sempre à espera que nós nos justifiquemos. Qualquer passada que demos, as pessoas ficam à espera de uma justificação. Tomaste esta decisão porquê? Escolheste aquele caminho porquê? Porquê que estás a fazer isto? Num senso de exigência, de quererem controlar tudo aquilo que estamos a fazer. E quando nós aprendemos efetivamente a estar em paz com as nossas decisões e partilharmos essas decisões com quem realmente faça sentido, de certa maneira também tiramos aquele peso de agradar, aquele peso de sermos validados, aquele peso de as coisas terem de ser feitas num determinado sentido. Portanto, no que toca a histórias bem resolvidas internamente, não creio que haja esta necessidade extrema
de comunicarmos aos outros indivíduos, a não ser que queiramos realmente recuperar aquela história. Mas se se trata de uma história com um histórico já assim um tanto tóxico, de uma certa manipulação, de uma partilha super desequilibrada, em que há constantes momentos de ghosting, em que a pessoa que no meu caso foi ter ficado eternamente à espera de uma mensagem, de um sinal de vida, mas também não procurar por ter começado a ganhar consciência de que não fazia sentido ser sempre eu a procurar, ser sempre eu preocupada, ser sempre eu a doar. Isso cansa. Isso cansa. Porquê querer recuperar histórias assim? Não faz sentido. E está tudo certo. Lá porque eu bloqueei contactos, limpei contactos, limpei a minha lista do Instagram. Lá porque eu penso assim, não quer dizer que eu seja má pessoa, quer apenas dizer que eu respeito o meu espaço, honro o meu espaço, e a melhor coisa que pode acontecer entre duas ou mais pessoas, às vezes, é este distanciamento. É cada um ficar na sua vida. Porque, como eu já disse no episódio sobre o pior que há em nós, existem pelo menos duas formas de ver o pior que há em nós quando estimulado por outras pessoas. Podemos vê-lo de uma forma muito positiva e enriquecedora, no sentido de podermos crescer e melhorar aquelas características, ou podemos encará-lo como uma coisa extremamente negativa e tóxica. E quando é tóxico, quando nós nos tornamos na nossa pior versão, que é tóxica, que magoa, que chateia, e quando eu digo magoar e chatear, não é só para o externo, é também para o interno, é contraproducente. Porquê tentar recuperar histórias passadas? Só por um medo extremo de acabarmos sozinhos? Será? Será esse medo superior a uma vontade de bem-estar? Porquê que haveria de ser superior a uma vontade de bem-estar? E pronto, e foi mais ou menos nesse sentido que eu bloqueei contactos e sinceramente aconselho a que se faça. Porque não há nada que alimente tanto o ego como esta ideia de que somos super atraentes e existindo alguém que nos acha assim, a nossa confiança vai disparar. E quando não houver alguém para alimentar esse ego, essa confiança, como é que ficamos? Na merda, exatamente. E vou querer eu estar na merda só porque não tenho uma plateia para alimentar o meu ego? Se calhar não, se calhar só quero mesmo paz de espírito, ouvir passarinhos e gravar para o podcast. Se calhar é uma versão muito melhorada do que querer alimentar o ego, os desejos do ego. Para quê? E isto é uma batalha constante. Isto foi uma descoberta de várias descobertas sobre a influência do meu ego no meu dia-a-dia. E as outras? Ainda falta tanto por descobrir. Esta, pelo menos, foi uma das descobertas que fiz, que quero genuinamente partilhar aqui, porque, sinceramente, já faz um mês e tal que eu não gravo para o podcast, porque estive aqui a pensar. Também estive no meio de uma rotina que, enfim, ainda bem que consegui colocar um fim nessa rotina, porque é exatamente isto que eu quero fazer. Meter-me à frente de uma câmara e falar sobre coisas aleatórias. E para isso eu preciso de tempo, preciso estar descansada, preciso estar relaxada, preciso de foco. E felizmente voltei a ter esse tempo para vos vir aqui a incentivar a pensar sobre coisas que talvez ainda não tenham pensado, mas se calhar já tinham pensado, mas ficaram naquela: será que eu sou maluco? Não. Se calhar sim, mas eu quero acreditar que não. Enfim, espero que tenhas gostado. Espero que te tenha ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, questão, sugestão, vou deixar aqui o meu e-mail de podcast, que é o congressobotanico@gmail.com. É congressobotanico@gmail.com? Acho que sim. Se não for, de qualquer das maneiras vai estar aqui em baixo. Eu olho para a câmara, olho para mim e fico bem nervosa de repente. Vou deixar aqui também o link do meu blog, das minhas redes sociais, do meu livro, ao qual também quero fazer assim umas alterações significativas, mas vai ficar para o futuro. A minha newsletter, para a qual voltei a escrever na semana passada. Hoje, por acaso, é dia de escrever para a newsletter, portanto, vou fazê-lo mais tarde. Depois de fazer yoga, tomar um banho, ler 2 ou 3 dos textos para a faculdade, porque tenho uma entrega no domingo. Aí sim escrevo para a newsletter, porque vou estar com a cabeça mais descansada.
Caso queiras apoiar o meu trabalho, vou deixar também aqui o link do Buy Me a Coffee. Através de um valor significativo, podes comprar-me um chazinho que eu vou apreciar sempre, independentemente da temperatura ambiente. Beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.